Sim. Mas, assim, nenhuma empresa consegue fazer segurança da informação sem parceiros, né? Sem a parte do ecossistema inteiro. Às vezes, um ataque cibernético que é feito dentro da empresa veio para um parceiro, né? Então, Sim. a gente tem esse Então, desde um cuidado. vazamento de dados que, mesmo que sem querer, ele é um incidente cibernético. Então, nem sempre ele pode ser um crime, e sim pode acontecer um acidente. Então, a importância de se trabalhar e tratar e treinar os funcionários para eles saberem a responsabilidade de cada um dentro da organização. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Trustcast. Agora no 10º episódio, a gente vai falar um pouco sobre a parte de incidentes cibernéticos, como que a gente faz a parte da prevenção, a parte da remediação, falar um pouco sobre as questões de conhecimento, de capacitação das empresas, nessa parte de incidente, da parte de seguros cibernéticos. Então a gente tem bastante conteúdo para tratar nesse 10º Trustcast que a gente está tratando aqui. Para falar um pouco dessas questões, tem aqui a Dionice, a Tamires, que são da NV Seguros. Então, a gente vai falar um pouco sobre esse universo, sobre essas questões aí envolvendo incidentes de segurança, sobre alguns cases, né? Então, a gente vai comentar. E já aproveito para agradecer os livros aqui, né, Dionice? E eu recebi uns livros aqui, acho que é o primeiro Trustcast que alguém me dá um presente. Então, já vou deixar isso para quem vir para o próximo Trustcast. Já traz uma lembrancinha, já traz alguma coisa para a gente poder ler aqui. Então, tem um livro que a Dionice fez aqui também da LGPD, né? Depois pode comentar um pouco. E tem um livro que é o nosso conteúdo, né? Que é Resposta a Incidente Cibernético, uma visão multidisciplinar que é muito importante. A gente vai falar um pouco disso aqui também, né? Então, deixo com a palavra com vocês para vocês se apresentarem. Talvez a Dionice pode começar aí. Obrigada. Então, bom estar aqui fazendo parte aqui desse podcast, onde a gente pode trazer muita informação aí para os ouvintes que estão aí assistindo vocês, né? E uma honra estar aqui com vocês a convite. Bom, eu sou Dionice de Almeida, atualmente estou como CEO da NV Seguros Digitais e já atuo nesse mercado já desde 1997 no ramo de seguros tradicionais, mas no ramo de seguro cibernético a gente vem atuando com foco só nessa área basicamente desde 2018, desde 2018. Dessa parte de seguros, né? Voltada para essa parte de segurança da De segurança da informação informação. e LGPD. Show. E sobre os livros, na verdade, foi uma iniciativa, esse primeiro livro que até hoje agora é um best-seller do LGPD, Sua Empresa Está Pronta. A gente lançou a primeira edição lá quando começou aquele fervo da LGPD e eu, querendo trazer a parte de seguros, que depois a gente vai falar um pouquinho aqui, resolvi fazer esse livro com uma visão de 3 pontos de vistas. Uma da parte da legislação da LGPD, que tem a contribuição aí da doutora Ana Paula Canto de Lima, que é especialista nessa área, né, do direito. O Eduardo Maroso, que veio trazer a parte de implementação LGPD na época, né, ele tinha uma experiência de GDPR, e para que eu conseguisse trazer, então, a visão do seguro cibernético e a mitigação de riscos com engenharia social no final do livro. Então, essa foi a ideia para que a gente pudesse trazer um pouco mais de cultura para o nosso país nessas áreas. Perfeito. Tamires? Bom, eu sou Tamires Ardo, eu sou diretora de marketing na empresa. Pode se perguntar, né, o que o meu diretor de marketing está fazendo num podcast de cibersegurança, mas logicamente que como marketing a gente também tem muita pesquisa na área, a gente tem que saber sobre a legislação, tem que saber sobre proteção, como tratar esses leads, né? Então, eu vou acrescentar aqui com vocês bastante sobre a visão realmente mais popular, né? Não tão técnica, mas popular aqui da empresa. Até falando sobre o livro de LGPD, eu lembro quando a Dionice falou que ela iria escrever e trouxe a ideia para as sócias, né? Que nós somos sócias também. Uhum. A gente falou, né, que a tríade perfeita da LGPD na época deveria ser o direito, a parte de segurança da informação e uma coisa que muita gente não entende, mas o seguro. Que é a parte de mitigação, né? Que depois entra ainda a resposta a incidente, que o seguro faz parte de uma resposta a incidente. Ele entra dentro desse contexto, né? Exatamente. Perfeito, gente. Eu vou querer saber sobre essa história aí, porque eu achei legal essa tríade. E é muito bom, assim, a gente... Primeiro, sejam bem-vindas, né? Eu acho que Obrigada. é muito importante, assim, a gente ter essa questão multidisciplinar, porque a gente trouxe num podcast, acho que foi o passado, né? Que a gente fez sobre RH, né? A importância do RH na parte de segurança. Então, a gente está vendo uma
uma parte também do lado comercial, né? A gente tem empresas hoje que, não vou dizer desdenham, né? Mas a gente vai falar um pouco sobre a maturidade, né? Sim. Mas assim, nenhuma empresa consegue fazer segurança da informação sem parceiros, né? Sem a parte do ecossistema inteiro. Às vezes um ataque cibernético que é feito dentro da empresa veio por um parceiro, né? Sim. Então a gente tem esse cuidado. E trazer eu tô começando a pensar, até estava pensando hoje de manhã, né? Sobre a questão de trazer esse assunto, porque é um assunto que o pessoal às vezes não pensa. Vê muito dentro de casa, mas não vê esse ecossistema, né? E às vezes a gente vai falar, vocês também devem passar por isso, depois a gente vai comentar, mas falar sobre segurança, e o pessoal fala, não, isso aqui não é para mim, ou isso aqui eu tô nessa maturidade, né? Então a Sim. gente vai... Essa parte multidisciplinar é bacana pra gente comentar sobre isso também. Então eu acho muito proveitoso, né? Bom, gente, vamos lá. A gente vai falar um pouco dessa parte de incidente. Eu queria só conceituar para o pessoal, talvez uma visão de vocês, né? E eu vou dar uma introdução aqui também, sobre o incidente de cibersegurança, né? O público que a gente tem ali no podcast, né? No Spotify, no YouTube, são mais pessoas ali de corporações, né? Então, assim, o que é um incidente de segurança para uma corporação? A gente hoje está vendo muito, principalmente depois do Covid-19, né? A gente está vendo muito essa questão do pessoal ir para casa e ter muita fraude, muita coisa na vida pessoal, né? Eu recentemente passei por uma situação, né? Porque o pessoal vê, a pessoa trabalha com segurança e às vezes não tem essa questão, mas recebi, tive que trocar minha senha do Google lá, duplo fator de autenticação que eu já tinha, porque teve umas notificações ali. Só que isso acontece muito dentro das empresas, né? Então a gente tem essa questão de incidente cibernético, porque como tudo está na internet hoje, tudo está digital, né? A gente não faz uma empresa hoje quase que sem digital, às vezes é 100% digital hoje em dia, né? Nuvem e tal. A gente tem esse cenário de proteger a parte cibernética muito forte, né? E incidente cibernético acontece o tempo todo. Então eu conceituo incidente cibernético como qualquer questão que aconteça no meio cibernético, né? Eu fiz até uma especialização em crimes cibernéticos já, e tem essa questão de acontecer o crime, por exemplo, de pedofilia, o crime de estelionato, ele agora acontece no meio cibernético, né? E considera-se que ele é um crime cibernético também, né? Então tem essa pegada. Mas vocês têm algum conceito aí para falar pro pessoal sobre incidente de cibersegurança? Eu, particularmente, eu vejo a questão da disponibilidade das informações, dos dados, da integridade, da autenticidade das informações. Então, tudo que possa alterar isso para prejudicar o negócio, no meu conceito, ele em decorrência de um incidente cibernético. Então, desde um vazamento de dados que, mesmo que sem querer, ele é um incidente cibernético. Então, nem sempre ele pode ser um crime, e sim pode acontecer um acidente interno dentro da organização que acabe gerando o incidente e prejuízos financeiros para aquela organização. Então, por isso que aquilo que você falou antes de estarem falando com pessoas do RH e de outras áreas é super importante para a gestão do negócio como um todo, evitando esses incidentes. Até complementando, né? A gente pensa em resposta a incidente e as pessoas geralmente imaginam algo que possa ser online, mas existe muito incidente que é offline, né? Que é, por exemplo, um vazamento de um laudo médico que a gente já viu acontecer. Teve até o vazamento de uma atriz que fez um aborto, deu o maior rolo na internet, porque alguém vazou essa informação e ninguém sabia que ela tinha feito o aborto, e essa menina manchou a reputação dela. Isso é um vazamento de dados e é a responsabilidade do hospital. Então, a importância de se trabalhar e tratar e treinar os funcionários para eles saberem a responsabilidade de cada um dentro da organização. Perfeito. Falando um pouco dessa questão de... Acho que assim, quando veio a LGPD, que tem a privacidade dos dados, eu estava até para fazer uma publicação no LinkedIn sobre essa questão da... Por que eu vou proteger meus dados se já está tudo vazado mesmo, né? Outro dia eu vi as pessoas comentando sobre isso, né? Eu falei, poxa, gente, é uma cultura que talvez a gente esteja fazendo agora, não para nós mesmos, mas para umas próximas gerações ou para uma nova cultura da parte de empresarial, né? Porque pegando esse gancho aí, eu lembro de uma vez que tinha acho que era uma menina de 9 anos ou 10 anos que apareceu na mídia aí, que também ficou grávida por uma questão de moléstia, né? De estupro, enfim. E aí, se ela for abortar o bebê ou não abortar, e aí a justiça determinou uma determinada sentença, descobriram onde ela estava internada, né? Que no hospital,
e foram lá fazer protesto, a parte de religião, a parte Sim. de crenças, enfim. Teve uma série de coisas, teve protesto lá dentro. E, poxa, a menina de 9 anos já tá passando por isso, né? Sim. E a gente, às vezes, não Exatamente. consegue entender o impacto físico, né? Que tu comentou, né, Tamis? O Uhum. impacto físico ou a questão de como que isso vai influenciar, né? E dentro da empresa, só puxando um gancho também, a parte de acidentes, né? Que tu Uhum. comentou. Eu concordo muito, porque a maioria de incidentes que a gente pega, às vezes, são colaboradores que Uhum. não sabem que estão fazendo alguma coisa. Eu lembro de um Uhum. caso que o colaborador, ele tinha um notebook X lá da empresa, né? E a gente pegou essa questão no DLP, né? Uhum. No Data Loss Prevention ali, que ele tava com mau desempenho no computador dele e ele não conseguia abrir uma planilha. Tinha uma planilha lá de 35 mil registros, assim. Era alguma questão de leads, de marketing, mas Aham. tinha CPF, tinha uma série de coisas que também Uhum. não era para ter. Uhum. Aí, o que ele fez? Em vez de ele pedir pro superior dele um notebook melhor, para não gerar gastos para a empresa, entre aspas, né? Uhum. Ele acabou passando por um pendrive a planilha e botando no computador de casa, Nossa. né? Olha. Aí, o que ele fazia? Ele acessava da empresa via VPN, né? Acessava da Aham. máquina da empresa, lá na máquina da casa dele, deixava o computador dele ligado em casa, né? Aberto, Aham. e acessava via VPN. Daí ele falou, poxa, economizei para a empresa, Uhum. porque eu não tô pedindo notebook, né? E a gente foi ver, poxa, por que esse cara passou por pendrive? Aí foi investigar o caso e falou, não, mas é porque eu não quis pedir um notebook novo Aham. e não queria gastar, né? Sim. E aí, pô, acidentalmente ele gerou um vazamento de dados, porque não se sabe na casa dele quem que acessa aquela máquina, se a Exatamente. esposa acessa, se o filho joga na máquina, entendeu? E onde é que tá isso, né? Esse é Então, o ponto. Esse é o ponto mesmo. E a gente tem muito sinistro, até diretores, os sócios das empresas, eles precisam estar fazer mais parte do negócio, essa questão do resposta a incidente, do incidente, da parte de cibersegurança. Por quê? Porque às vezes eles vão para um hotel. E eu tenho uns amigos meio hackers, né? A gente perfeito. convive nesse meio aí. E tem algumas pessoas que já ouvi falar isso, gente, é real, mas não vou falar quem me falou, né, obviamente, mas que gostam de brincar nas redes dos hotéis e entrar no computador dos outros, assim, de brincadeira. Então, assim, imagina se for um cybercriminoso entrando num computador de um diretor, um CFO de uma empresa, e pegando informações porque ele está usando aquela rede ali compartilhada. Não tá pensando em proteger, né, em entrar numa rede privada dele mesmo, enfim, ele não está tendo os cuidados necessários. Assim como a gente também vê acessando em rede pública como de aeroporto e etc. Então, as É. pessoas, de maneira geral, aqui no Brasil, a gente vê um desconhecimento muito grande sobre a questão de cibersegurança. E é por isso até que a gente começou a escrever muito sobre isso, né, Tamires? Até foi ideia da Tamires Sim. de começar a trazer isso numa corretora de seguros, que você pensar o que que isso tem a ver, né? Tem a ver especialidade em seguro cibernético. E a gente começou a entender as vulnerabilidades que as empresas tinham e começamos a escrever muito sobre isso para tentar trazer essa cultura. É justamente a cultura que tu falou no início, né? Que a gente ia comentar sobre, que Uhum. não tem no Brasil, é a cultura da prevenção. Quando alguém pensa em seguro, a pessoa automaticamente, você faz seguro de carro? Seguro de carro, gente, se você protege o carro, que é um bem que você consegue recuperar, por que que não vai proteger a empresa? O custo, se for fazer relativamente carro versus a empresa, o custo do seguro vai ser mais em conta, porque o seguro do automóvel é extremamente caro, hoje em dia, custoso, porque existe um sinistro enorme, né? Uhum. Tá dirigindo, tu tá propenso a ter sinistro. E a pessoa pensa no carro, tem seguro do carro? Tenho. Tem seguro da empresa? Não. Então por que que tu tá protegendo? Teu carro é mais importante que a tua vida? É mais importante que teu patrimônio? São questões, assim, culturais que a gente vem tentando anos e anos, né, trabalhar essa maturidade dentro do Brasil. Eu digo Brasil porque fora do Brasil, alguns países, logicamente, em especial os Estados Unidos, eles têm já essa cultura bem implementada dentro do país Uhum. deles, né? Mas aqui ainda não se pensa nisso, não se pensa em prevenção, se pensa em apagar fogo. Só a prevenção do carro, né? O carro tem que estar em dia. Não, e outra coisa, a imagem da empresa, né? Que eu acho muito Sim, importante porque a gente trata isso como um bem tangível, né? A gente sim. não sabe quantos clientes a gente perdeu, se a gente não vai mais Uhum, vender, né? Então uhum, acontece, é muito mais importante hoje a gente trabalhar na parte de imagem da empresa, de como o mercado vê a empresa, né? De como estão uhum. meus dados protegidos, porque é o teu sustento ali, né? Sim. Geralmente né? Então tem É, essa questão aí, exatamente. é o que tu falou, eu protejo meu patrimônio que eu posso substituir, que eu posso ter outro, que eu posso ir Uhum, atrás, e É, uma coisa que me sustentou a vida inteira, o que
gera onde, emprego. de onde traz meu sustento, não É, tá desprotegido. até imagina a empresa parada por 10, 20 dias, porque um hacker resolveu paralisar o sistema, tá extorquindo a empresa e fica sem receber o lucro. Uhum. O seguro tem a cobertura de lucros cessantes. Então, é algo que até a Perfeito. Janice pode complementar melhor que eu, né, nessa parte, mas é algo que tu vai ficar sem receber dinheiro. É muito grave. Perfeito. E deixa eu pegar um gancho dessa questão, dessa parte de cultura. Andei pensando nessas questões em algum tempo, né? Dessa parte da questão de nova geração, da questão de trazer a, a, a cultura de casa para a corporação, né? Então, eu queria até que uma opinião de vocês sobre esse cenário, porque eu vejo muito assim, né? Antigamente, né, as pessoas, elas, para entrar numa empresa que estava uma transformação digital, enfim, a pessoa tinha que ter o curso lá de computadora, datilografia, essas questões todas aí que eu nem peguei a parte da datilografia, tá? Mas essa Eu questão, peguei, tu eu pegou. peguei. Bah, Também não. não entrega, não entrega. Aí, a questão aí, e assim, as pessoas pediam, eu tenho curso de Excel, Sim. curso... Hoje não se pede mais isso, porque é tão básico tu ter o curso de computação. Deveria ser, né? Deveria ser. Né? É tão básico que, assim, ninguém mais pede porque já sabe que a pessoa tem que ter, ela já tem aquilo, né? E eu vejo um caminho de segurança da informação muito nesse sentido. Por quê, né? A gente tá sofrendo tanta fraude Sim. no meio pessoal, né? A nova geração, eu tenho uma filha hoje de 6 anos, né? E ela pensa que a TV é touch e tudo é touch, né? Porque ela já mexe no tablet como touch. Então eu vejo ela tendo muito mais facilidade como uma nova geração e trazendo isso para uma empresa daqui a pouco ela vai trabalhar no futuro, enfim. Né? Então acho que essa transformação ela vai acontecer. Vocês acham que a gente transformar a parte de cultura social, assim, digamos assim, né? Trazer isso vai ajudar as empresas? Ou como que... O que é a causa hoje dessa questão das empresas não terem maturidade? Se vocês complementarem um pouco esse cenário aí. Sim. Bom, eu acho que a saída é isso, educação. Aliás, eu acho que a saída do nosso país como um todo é a educação, né? Mas falando de cibersegurança, se tiver ensinando o que é uma engenharia social, o que é um golpe de phishing, por exemplo, nas escolas, vai evitar muita fraude do pessoal, porque a gente vê muita gente caindo em fraudes básicas no Instagram, por compras, etc., por falta de informação. E as empresas, a grande maioria dos incidentes são também por essa falta de cultura das pessoas que estão trabalhando na empresa. Então, eu acredito que o treinamento é a base para começar a se pensar em melhorar essa cultura no país como um todo. Com certeza. Até, inclusive, a gente, na NV, né, somos uma corretora de seguros, mas a gente tem treinamentos, a gente vende esses treinamentos para as empresas e também a gente faz treinamento dentro de casa. Toda sexta-feira, às 9 horas da manhã, a gente tem um programa dentro da empresa que se chama Acorda NV, que é para treinar os colaboradores justamente porque o que a gente acredita na empresa, tá? Que se a gente vende segurança cibernética dentro da empresa, desde da secretária, da recepcionista, até a diretoria, todos têm que saber de cabo a rabo. E isso não deveria ser só na empresa que trabalha com segurança, com parte de cibernética. Isso deveria ser em todas as empresas. Perfeito. Porque, como eu disse, né, voltando no caso do hospital que vazou, imagina essa menina como é que foi o retorno dela, né, uma figura pública, o retorno dela depois de saber que a vida dela foi exposta por uma pessoa que provavelmente quis fazer uma fofoca. Sim. Isso é um erro ou uma omissão, né, dentro da empresa. E isso gera processo, e processos altíssimos. Quanto que vale uma reputação? Quanto que vale a tua marca? Perfeito. E nessa questão, pegando o gancho assim de marketing, né, eu vejo muito essa questão da população, né, porque a gente, eu não sei vocês, né, mas a questão da NPD, de ter esse papel, né, veio o LGPD, eu tenho a NPD, e um dos papéis da NPD é a conscientização sobre privacidade de dados, sobre a proteção de dados na população. Sim. Né? Só que eu não vi muito movimento até agora, infelizmente, né, de ser feito isso. O que eu vejo muito agora é uma propaganda outra no rádio, algumas empresas movimentando, né? Mas isso também ajuda a gente com parceiros, né? Ajuda também a conscientizar. Então, eu acho legal que a gente contribua para isso, né? O próprio marketing contribui para fora, né? Contribui com outras empresas. Aqui na EP3 a gente tem
Olha, não é a corda IP3, é um meetup, né? A gente chama só de meetup mesmo. Só que é segunda-feira, a gente é mais chita, porque acorda segunda-feira às 9 Já da tem que manhã, já saber. tem que estar Sim. lá, né? E aí, não interessa, se tá dormindo, vai acordar lá. E a gente leva assunto de todo o calibre ali, né? Tanto a parte técnica quanto a Sim. parte... A gente tem a mesma visão, que é assim, ó, financeiro, RH, né? Todo Com mundo tem certeza. que ser, né? Todos da empresa têm que saber o que a empresa faz, né? Começa por Claro. aí, mas todos da empresa também têm que saber a responsabilidade que eles têm dentro na cadeira deles, né? Sim. Então, essa geração nova que a gente falou, né? Antigamente, eu acho que a responsabilidade ela era mais vista, os baby boomers Uhum. da vida, os workaholics. Exatamente. Mas hoje em dia a gente vê que a gente está trazendo isso para a juventude também, para eles entenderem que eles têm responsabilidade, não Perfeito. importa o cargo. E o que é muito legal é que a gente percebe na nossa empresa, o que a gente acha que é muito importante que todas as empresas comecem a implementar, que é o que vocês também já fazem, que a gente vê os nossos colaboradores falando sobre esse assunto com propriedade. Exato. E eles não são os técnicos que estão lá comercializando o seguro cibernético, falando com o CISO, com o CTO. Eles são, às vezes, funcionários de baixo da Tamires, que estão da área de marketing, nossa estagiária, entende? Uhum. O administrativo. Então, todos eles sabem falar sobre segurança da informação e sabem os cuidados que eles têm que ter, por exemplo, para não cair num golpe de phishing. Então, isso deveria ser implementado em qualquer empresa, qualquer atividade. Aí sim a gente conseguiria, né, atingir, porque como você falou, você está fazendo aqui, né, esse podcast voltado para esses temas, a gente também está fazendo o nosso trabalho voltado para esses temas. Então, acho que tem bastante gente fazendo, mas ainda é pouquíssima gente, pensando na quantidade de empresas que não tem qualquer informação. Até complementando, eu fiz uma palestra uma vez, uma grande empresa, em torno de 3 mil colaboradores, e eles me pediram para falar sobre phishing. E é uma empresa muito grande, muito estruturada na área de cibersegurança, e, obviamente, eles falam muito sobre esse tema. Mas, no final da minha palestra, teve gente que falou, nossa, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E não foi uma nem duas pessoas, foram muitas pessoas. Aí o pessoal da cibersegurança ficou, meu Deus, a gente fala sobre isso o tempo todo. Então, por que as pessoas não estão prestando atenção? Porque precisa fazer disso uma rotina. Porque igual persistir para ter sucesso, persistir para ter, né, para sair do... Quando você abre empresa, você persiste para ela passar os 3 anos ali da morte e crescer. Eu acredito que a cibersegurança ela também precisa passar por essa trajetória. Show de bola, gente. Muito legal. Eu não tinha pensado nisso, mas é muito legal. E trazendo aí pro tema, porque a gente deu uma viajada, eu puxo muito agora e depois tem que trazer de volta. A gente viaja junto, né? Não, tá certo, é isso aí. A parte de incidente, né? Falando um pouco sobre essa questão de incidente, sobre as responsabilidades, que eu acho bem bacana que as pessoas tenham, porque quando a gente fala de incidente, essa questão multidisciplinar que foi comentada, né? A gente não está falando de uma resposta a incidente somente da equipe de TI, né? Não só da equipe de segurança. Poxa, aconteceu um problema de imagem, o marketing vai ter que ser envolvido. Aconteceu Sim. uma sanção disciplinar, o RH vai ter que ser envolvido. Né? Então, Exatamente. tem todo um cenário, um ecossistema que precisa ter para responder ao incidente, né? Falando sobre essa questão de incidentes, né? Eu gostaria que vocês comentassem um pouco da parte de remediação e prevenção, talvez começando pela prevenção. Como que a gente faz para deixar a empresa ajeitada ali para quando acontecem os incidentes, né? Vamos trabalhar em risco, vamos trabalhar em plano de continuidade de negócio, né? Em resposta, em sala de crise, tal. E depois, como que a gente faz se acontecer mesmo depois de tudo isso, né? Como que a gente atua depois do pós-mortem ali, né? Depois que Sim. acontece, né? Como Aconteceu é que é? aí. Como é que é esse cenário? Mitigar, né? Bom, acho que essa parte eu vou falar um pouquinho mais, porque, na verdade, o que é importante? Essa parte de prevenção é essencial, né? Quem previne, previne o risco. Então, a gente tem que fazer uma análise de risco da empresa, da organização, ao ponto de identificar quais são os riscos que são mais críticos e os menores. Então, isso, quando a gente analisa o próprio seguro, eu vou trazer muito seguro aqui, gente, porque é a minha área, Não, com né? certeza. E a experiência que eu tenho é nessa. Então, isso com com a própria análise de risco de seguro, a gente já consegue ali identificar onde estão os gaps, onde estão as vulnerabilidades maiores das empresas. Mas elas precisam olhar para um todo, né? Para toda a parte de dados, principalmente por conta da própria LGPD, que eu acho que trouxe muita bagagem aí a ser seguida. Foi bom a implementação dessa legislação, né? E pegar um profissional como é a própria IP Trust, que trata disso, né? E mais um pouco.
E aí, analisar as ferramentas que são possíveis de investir, né? Os treinamentos que são possíveis de já implementar e não deixar só um treinamento por ano ou a cada 6 meses. Não, como eu falei, na minha visão, é aquele quanto mais rotina tem dentro dessa organização, mais as pessoas vão ser cuidadosas e vão identificar mais facilmente os golpes que vão vir ali, né? Então, é um conjunto do todo. Então, é preciso olhar, ajeitar os processos, implementar suas políticas para que todos sigam aquilo por padrão. E aí sim, as ferramentas de detecção, elas vão com certeza detectar muita coisa e prevenir muita coisa. Só que chegando lá, né, no dano feito, aconteceu um incidente ou um vazamento de dados, para mitigar o mais rapidamente possível, sem uma equipe bem preparada para isso e treinada, testando aquele plano de resposta a incidente, por exemplo, é uma coisa que muita gente tem na cabeça, pouca gente tem escrito e quase ninguém testa. Essa que é a verdade. E quando acontece, ninguém sabe o que fazer. E daí fica todo mundo louco e liga para nós. Dionísio, teve um sinistro, socorre, o que eu faço, né? Sim. E aí eu seguro que vai dar um apoio a trazer profissionais adequados, perícia forense, negociador do sequestro de resgate, se for o caso de extorsão. E aí a gente vai ver o cenário que tá, acalmar esse povo e trazer junto com a seguradora ali o que precisa ser feito para mitigar os danos e o menor prejuízo financeiro ser indenizado lá no final. Porque o pior prejuízo para a empresa não é só o lucro, é o dano reputacional. Deixa eu, até uma dúvida que eu tenho agora também, né? Talvez tu possa falar relacionado a seguros, né? Uhum. Quando a gente está falando do papel do seguro cibernético, né? Esse aí também é um papel, porque tu comentou, bem, me parece um pouco consultivo, né? Aham. Se a pessoa não sabe o que fazer. Psicólogo. Pois é, se a pessoa não sabe o que fazer e procura vocês como seguro cibernético, Na como que verdade, é? se ele já Segurador. tem o seguro contratado, Uhum. eles procuram a gente porque eles ficam desesperados. Então, nesse momento do incidente, algumas equipes bem treinadas, elas vão ficar menos desesperadas e vão chamar a gente mais para a parte de indenizatória. Tá. Mas tem muita gente que não está preparado A para grande isso maioria do Brasil, né? e acaba ligando para a gente e a gente tem que trazer um apoio. Porque alguns seguros, tá? Algumas seguradoras têm esse plano de apoio à resposta a incidente. Uhum. Então, e outros que não têm, a gente consegue contactar uma IP Trust para Uhum. ajudar nessa remediação. Perfeito. E o seguro vai indenizar esses custos, porque no final de tudo vão virar custos que podem ser muito maiores. A gente tem casos de empresas aí grandes que deixaram de contratar o seguro por X e tiveram que indenizar, investir depois em correções e consertos da destruição que foi feita por um ataque ransomware de 5 milhões, 7 milhões, 10 milhões de reais. E deixaram de pagar, sei lá, 100 mil Uhum. No ano, no ano de seguro. pra deixar claro, ano. Então assim, às vezes a pessoa pensa, nossa, a gente tem tanta coisa para implementar ainda de cibersegurança, a gente vai ver o seguro só depois. Gente, depois que aconteceu o dano, não tem como indenizar prejuízo. Exatamente. Então, por isso que a resposta ao incidente é muito ligada diretamente ao seguro, porque o seguro indeniza os custos de resposta ao incidente e também traz vários apoios, assim, a gente pode colocar consultores para conversar e tudo isso. com a Apoio de empresa. marketing também? Não, quando acontece um incidente, por exemplo, deu um problema com a imagem da empresa, Aham. né? Tem esse apoio do seguro ou não? Não, existem empresas específicas que daí o seguro vai cobrir, né, Vai para atrás. melhorar, para aumentar a reputação da empresa novamente, né? Uhum. No nosso caso aqui, a gente não faz isso, mas o seguro vai cobrir esses gastos. Entendi. É na parte financeira. Uhum. Eu falo uma coisa, mas eu esqueci, pode A falar. empresas de comunicação, publicidade, É. elas podem ser contratadas. E, inclusive, eu estava num evento em São Paulo recentemente e eles chamaram essas pessoas para fazer parte de um debate. E eu achei muito interessante o que eles me comentaram. Eu nunca tinha escutado isso, tá? A gente sabe que o seguro cobre a contratação de empresas de publicidade e comunicação para apoiar a empresa Uhum. na reputação, tá? Apoiar as notificações, tudo isso dá para apoiar. Só que eles comentaram que eles ficam atrás de notas de vazamento para ligar para a empresa e dizer assim: ou vocês nos contratam, ou é pior vir a comunicação da mídia de uma forma que pode dar um dano reputacional. E isso pode ser mais comum do que a gente espera. E eu fiquei pensando, é importante eu contatar as pessoas certas para trazer
esse, vamos dizer assim, suporte para os nossos clientes. Sim. Uhum. Porque eu não tinha passado pela minha cabeça ainda essa questão de que as empresas de comunicação, reportagem, eles estão atrás de furos, né? Furos que deem mídia. Por isso que a gente fala que só empresa grande que tem sinistro, que tem invasão, que tem ataque. Gente, não, 43% das empresas atacadas aqui no Brasil, só esse último ano foram de empresas pequenas. 43%. Então é um índice muito alto. A gente pode pensar nesse caso de reputação, num caso que aconteceu faz alguns anos atrás, mas ficou muito notório, assim, o quanto isso prejudica a imagem. A empresa Zoom, quando estava tendo as lives e hackers invadiam no meio, eles falavam que era criptografado de ponta a ponta e de fato não era, descobriram que não era. Uhum. E a quantidade de clientes que eles perderam, depois eles tiveram que fazer ofertas para poder buscar de volta as pessoas. Com certeza, a Zoom contratou uma empresa para poder voltar a reputação dela. O CEO teve que se reportar, deu maior escândalo, assim, né? Então, a reputação, ela não é só o valor da marca, mas também é a quantidade de cliente que você pode perder porque os seus dados foram vazados dentro da empresa. Claro, com certeza, né? E eu lembro dessa parte do Zoom e eu lembro de um movimento aí das pessoas não usarem Migrando. realmente, migrando, né? Porque foi bem na época da pandemia, né? Foi bem na pandemia. Foi, né? Bem no meio. Ia comentar? Não. Concordei. Foi isso aí mesmo, Foi. lembrei. Não, e nessa parte assim que tu comentou, né, da parte de seguros, né? Aí é uma outra dúvida que eu acho que o pessoal deve ter e eu também tenho, né? A contratação de seguro, tu comentou assim, não, geralmente o pessoal deixa para contratar o seguro depois, mas vamos desmistificar isso aqui então, né? Sim. Porque vocês que são especialistas nisso, vocês vão saber melhor do que eu, né? Em que parte ali que o seguro tem que ser contratado, em Tá. como é que é feito isso, né? O que tem de mínimo que a empresa tem que ter, o que ela precisa trabalhar para ter um seguro, por exemplo? Joia. Bom, a primeira coisa é atrás de um profissional especializado. O corretor de seguros, né, ele tem que ser especializado em cibersegurança. Por quê? Porque ele precisa analisar esse diagnóstico de risco para ver exatamente qual companhia que vai se encaixar. Porque senão, o que pode acontecer? A contratação errada e depois vai dar o incidente e a seguradora pode não indenizar o cliente porque ele não tem o minimamente de cibersegurança ali e o corretor é quem vai passar essa informação. Então, ele tem que saber o que ele está passando. Esse é o primeiro ponto, né, para contratação. Segundo ponto, para ser uma contratação bem feita, uma empresa ela precisa ter minimamente antivírus, firewall, política de segurança da informação, política de privacidade, ou seja, estar em conformidade ou a caminho de conformidade ao máximo possível que a LGPD exige das empresas. Então, as pequenininhas, elas também têm que estar em conformidade. Elas não são exigidas o DPO, né, em alguns casos, mas elas também têm que estar em conformidade. A gente vê muita empresa sem conformidade nenhuma. E vemos empresas grandes com uma baixa maturidade de risco. Então, o que a seguradora vai analisar? Qual é a tua maturidade de risco com relação à tua infraestrutura, rede, com relação aos treinamentos, com relação à própria implementação de LGPD, como é que estão teus endpoints, né? Como é que estão... o que você tem de sistema implementado, e quanto maior a empresa, ela vai exigindo um pouco mais. Você tem que ter CIEM, você aqui precisa ter SOC, e assim vai, aumentando a maturidade, dependendo do tamanho do risco, e voltado também com o tamanho da empresa, que é ligado ao faturamento da empresa. E aí a gente vai tentando encaixar, né? Porque o que nós fazemos? Como a gente analisa o risco, a gente vê quais companhias vão aceitar aquele cliente, e aí vem a questão preço, né? Qual é a capacidade de pagamento daquele cliente. Então, daí tem seguradoras mais enxutas e seguradoras mais robustas, que dão uma série de benefícios. E aí vai depender tudo da necessidade do cliente. Então, tem para todos os tamanhos e preços, mas tem que ter o mínimo ali feito. Com certeza. Queria complementar? Eu vou complementar, só que o seguro também é legal. As pessoas pensam às vezes, não vou nem fazer uma cotação porque eu não tenho verba para isso. Mas enfim, mas o que é legal do seguro que a gente aqui da INV faz também, a gente faz um diagnóstico. Então, aquela empresa que vai fazer a cotação conosco, ela vai saber quais as vulnerabilidades que tem presente dentro da empresa para ela ir melhorando o risco. A gente pode, assim, tem o mínimo, né? O critério mínimo que é necessário e tem os critérios a melhorar, que a gente sempre pontua isso. Então, além da cotação do seguro, ela recebe de graça, né? Que a gente faz esse trabalho,
por enquanto, que a gente está viabilizando o produto. O que ela vai precisar melhorar na vulnerabilidade dela para o custo do seguro reduzir e para que ela também esteja mais protegida perante a cibersegurança. Uhum. Não, eu achei bacana porque realmente, né, o que a Dionísio falou da questão do pessoal achar que é a última questão que tem que contratar nessas questões, mas não é verdade, né? Porque a gente tem muito esse cenário. E tem uma coisa que tu comentou que eu acho bacana, assim, de prestar atenção na questão das empresas que estão oferecendo isso, né? Que eu imagino, como a gente aqui tem muita concorrente, muitas questões, né? Tem essa questão que é a parte de seguro cibernético, ela vai atuar exatamente quando realmente tudo foi para o espaço, né? Então, assim, ó, quando eu precisar contar com aquela empresa, ela precisa estar ali, né? Porque no caso do seguro cibernético, pelo que eu entendo, né? Já passou tudo. Né? Já passou já tudo. tá no caos, tu já tá na crise, e aí falou, pô, vou contar com o seguro aqui. Se o seguro não vir, aí a gente tá lascado, né? Mas vocês já souberam, assim, de questões que aconteceram nesse cenário, assim, de não pagamento? Acontece, né? Já, na verdade, já vieram empresas, inclusive esse ano a gente renovou algumas apólices, né? Que eram empresas que tinham apólices com outras corretoras e que vieram com essa queixa de ter o incidente e o corretor não conseguiu atender, então eles ficaram perdidos, sem saber para quem ligar, o que fazer, como fazer. Acabaram Às não vezes tendo é indenização. mal explicado para a empresa, acontece também. Exatamente. E então eles se sentiram desamparados, buscaram no Google, acharam a gente e fecharam o seguro, porque entenderam ali o diferencial. Quando a gente vai apresentar, a gente já demonstra nossa capacidade técnica, porque a gente tirou uma série de certificações, estuda muito, vai em congressos de cibersegurança, estuda profundamente o assunto cibersegurança, incidentes, tanto que a gente, né, o livro do Resposta a Incidente, até já falando um pouco antes, foi uma ideia minha com um outro colega de cibersegurança para a gente trazer essa informação de resposta a incidente para as empresas, compartilhar essas informações, porque as empresas ficam muito perdidas. E assim, ou fica muito restrito para o time de TI. Esse time literalmente se ferra e fica sem dormir. Então eu gosto de dizer assim, ó, CISO, CTO, agora você não fica sem dormir sozinho, eu vou estar contigo. Legal. Estamos juntos ali para te apoiar e trazer profissionais dedicados que vão te ajudar a responder muito rápido e estancar o quanto antes os danos. Porque tudo é o tempo, né? O tempo começa a girar. E aí é onde vai dar mais perda de lucro e mais perda reputacional. Quanto antes você responder o incidente e estancar a situação e voltar a funcionar normalmente ou sem impacto, é o melhor dos mundos. Perfeito. Então, Eu lembro da época emblemática que ficou da Americanas ali, né? Então, Que aconteceu e eles ficaram, se eu não me engano, de 5 a 7 dias, mas isso deu um prejuízo gigantesco para eles, né? Varejo é complicado ficar. Recentemente a Marisa também, né? Aconteceu isso aí na mídia. Não, então, quanto mais tempo, pior, né? E deixa eu comentar, vou pegar um gancho aqui que a Dionísio comentou e vocês podem até desmistificar isso aí também. Seguro, quando a gente fala de seguro, a gente falou um pouco de seguro empresarial, né? Mas e seguro para o profissional, né? Porque, vamos lá, a gente estava comentando ali nos bastidores, né? Da questão do CISO, da questão do gerente de segurança, da questão até de CEOs, né? Do próprio board, assim, que tem uma responsabilidade, o DPO, né? Também, né? Eles têm uma responsabilidade hoje que a gente não pode aceitar que eles sejam daqui a pouco negligentes, tem essa questão, mas também eles estão propensos a questões dentro da empresa que eles precisam ter um apoio, às vezes, jurídico, às vezes algum outro tipo de apoio de imagem também, né? Não sei como é que funciona. Como é que vocês veem, ou se existe um produto, se existe alguma coisa para profissionais, para o CISO, que agora está indo para o comitê lá de C-Levels, né? Está indo para o conselho, né? Então, como é que dá para ter um apoio sobre isso? Como é que funciona? Tá, quer que eu fale? Pode falar. Bom, sim, o seguro que cobre o CISO é como um gestor, ele tem uma certa autonomia de decisão ali nessa área, assim como o próprio DPO tem uma certa autonomia, aliás, tem uma grande autonomia que muitas vezes nas empresas ele não deveria ter, né? Deveria. Ele não consegue exercer essa autonomia, né? Mas a gente sabe disso que na prática é isso, mas à medida que a gente vai tendo cultura, a empresa vai acho que entendendo que ele precisa ter essa autonomia, ele tem responsabilidade. Então, a responsabilidade civil desses profissionais que são CLT, ela está dentro do seguro D&O, que são seguros para diretores, dirigentes e cargos de alta gestão. Então, esse profissional, ele vai estar protegendo ali ele mesmo, né, e o seu patrimônio físico. Porque o que acontece?
Se tiver um dano, a própria empresa pode processar esse profissional. E esse seguro da própria empresa, né, Pode cobre cobrir. essas custas. É um seguro muito louco, de novo, Uhum. para mim é muito louco. Mas Pra é, mim mas é também. isso. Se pra ti é, pra mim É, também. mas é isso. Então, além de uma série de outras questões que cobre esse seguro de Eno, ele também cobra essas responsabilidades de gestão que pode impactar danos a terceiros ou à própria empresa. Então, se ele é um contratado, ele tem que exigir essa pólice da empresa e exigir que seja vinculado essa pessoa, contratados, né, PJs, também dentro dessa pólice. É muito importante isso. Já o DPO, a gente até criou um seguro, né, que nós que desenhamos com a Zurich, e agora está sendo distribuído no Brasil todo por outros corretores também, pelo que eu soube, mas ficou 3 anos só com a NV porque nós desenvolvemos esse produto. E é um seguro para DPO as a service, DPO que presta consultoria de implementação LGPD, porque era um profissional que também, uma profissão recente, ele não tinha esse tipo de seguro em lugar nenhum. Então a gente começou a procurar, como eu fiz a minha certificação como DPO para atender bem os DPOs, e aí eu fui, nossa, cadê o seguro para eles? E não tinha, para minha surpresa, não tinha. Eu, assim, quero desenhar esse produto, é importantíssimo. Então eu desenhei, fui em algumas companhias seguradoras parceiras, na época, lá, logo que, foi o quê? 2019, 20 que a gente lançou esse produto? Foi por aí, eu acho. Né? É. Lá por 2020. E aí a gente lançou esse produto com exclusividade aí nesses últimos 3 anos com a ANV, mas que agora abriu, né? A gente tinha essa condição, que a gente ficaria exclusividade por ter desenhado o produto, mas agora tá aí. Então é importantíssimo saber que existe esse tipo de seguro e que todo profissional pode proteger a sua própria reputação. E ali entra custos de defesa, né? Porque, veja bem, uma empresa que for processada por um ato de gestão desse, ela pode, o juiz ele pode bloquear o bem de todos os diretores, inclusive, até resolver a questão jurídica. Isso não é É. incomum. É É. bem comum. É bem comum. E que tipo de questões a gente está falando, por exemplo, o DPO, ou o CISO, ou o diretor, ele precisa ter apoio? Que tipo de coisas acontecem aí que eles precisam ter esse seguro, por exemplo? Olha, Vocês que estão mais nesse lado aí. sim, é de uma decisão realmente errada que possa ser cometida pela a tomada de decisão de não implementar determinada ferramenta, por exemplo, que isso impacta em danos num hospital. Vou dar um exemplo do hospital que acho que é mais fácil da gente entender, né? Perfeito? Vamos supor assim, eu tomei essa decisão de não quero colocar essas ferramentas, deixo o meu hospital desprotegido, e vai um hacker lá e paralisa e, gente, alguém morre. Perfeito. Né? Aí tem o processo, tem todo Sim. um cenário. Quando a gente começa a pensar em energia, em questões básicas, assim, em hospitais, a gente infelizmente sabe que existem cybercrimes para esse tipo de situação e eles não estão nem aí com quantos vão morrer. Eles estão querendo saber o quanto eles vão ganhar de bitcoins, né, de criptomoedas, Uhum, numa extorsão. uhum, E pode dar uma questão meio catastrófica nesse sentido e prejudicar muito o profissional que pode ter tomado uma decisão errada. uhum. Entendi. Hum. E a questão do... E assim, eu acho importante a gente comentar nisso também, porque a questão... A gente tava até comentando, né? O CISO, eu vi um podcast até da Red Belt, né? Acho que é, Red Belt, hoje de manhã. E falava da questão do CISO estar migrando também para a parte de conselho, né? Então, Sim. assim, o profissional de segurança, quando ele daqui a pouco se destaca mais, ou ele sabe falar isso com a empresa, ele tem esse cenário, ele acaba participando de conselho, participando de outras coisas, e cada vez mais a decisão dele é muito importante para tomar uma decisão certa ou errada que pode influenciar numa vida, numa energia, num serviço essencial, vamos dizer assim, né? Exatamente. Eu acho que isso é muito importante, né? A maioria das pessoas acho que não tem consciência que acontece isso e que tem esse tipo de apoio, né? Porque eu vejo isso muito incomum, né? Todo mundo tem responsabilidades, né? Como eu falei lá inicialmente. Principalmente os tomadores de decisões, porque são eles que vão determinar o futuro de muita gente que está dentro da empresa. Então, a gente tem que pensar sempre nisso, na responsabilidade, né? O que pode acarretar de dano se a gente tomar uma decisão errada. E a grande maioria das pessoas tomam decisões erradas sem saber que estão tomando decisões erradas. É o que a gente tá falando ali da parte sem querer, né? A pessoa sem acha que tá tomando uma decisão certa e não tá, na verdade, né? E quando a gente tá falando de alta direção, isso impacta muito, né? Então tem esse apoio aí que precisa ter também, né? A gente volta até pra prevenção, né? Que é, de novo, não é cultura do brasileiro prevenir. Só que daí o brasileiro tá sempre atrás do rabo, né? Digamos assim, né? Andando em ciclo no caos. Sempre com esse sintoma de urgência que a gente tem.
E isso gera um estresse enorme. Para que passar por uma situação de urgência se a gente pode ter um suporte, né? Que é o seguro, que o seguro tem essa responsabilidade social de dar o suporte para a pessoa na hora do dano. Uhum. E quando você. Esse ponto é interessante, né? Quando vocês acham que essa maturidade vai virar a chave? Porque, assim, ó, vocês estão falando isso, tá? E até vou comentar um pouco, né? A gente, IPTrust, Uhum. né? A gente também faz essa parte de segurança da informação, Uhum. serviços, enfim, né? E a gente bate numa trave, numa tecla, num teto, em qualquer lugar, né? Que é a maturidade, né? Uhum. Então a gente vê muitas empresas ainda, infelizmente, né? Tendo pouca maturidade aqui no Brasil nessa questão, né? Uhum. Principalmente aqui no Sul, vou falar, tá? Porque talvez em São Paulo, a Dionísio é de São Paulo, né? Agora, né? Agora estou lá em São Paulo. Está lá em São Paulo agora. E tem essa questão talvez mais aflorada para lá, né? Digamos assim. Mas aqui, por exemplo, no Sul, a gente tem muitas fábricas, né? Um processo fabril muito. E as pessoas, elas... Eu cheguei aí em Jaraguá do Sul uma vez, que eu fui dar uma palestra lá de LGPD, faz muito tempo. E aí a pessoa de segurança me falou assim, poxa, eu tenho que explicar para o meu diretor lá como é que um hacker entra por um cabo de rede e paralisa o processo fabril dele. Sim. Que ele não consegue entender isso, porque o processo fabril é maquinário e ele não consegue entender. E a gente tem muita, ainda agora, cenário de indústria, ou o que quer que seja, né? Talvez a parte bancária é um pouco mais regulada por causa das normas do Bacen. Sim. Vamos pegar. Agora está saindo as normas da energia elétrica ali, né? Não sei qual que é o órgão. Mas começou a ter esse movimento, né? E lá fora, pelo que eu conheço, né? É um movimento um pouco mais... A gente tem o NIST, a gente tem outras normas que já vem de anos, né? A Europa nem se fala porque, pegando na parte de guerras, dessa questão ali, o pessoal já tem mais essa preocupação, né, cultural, né? Porque sofreram isso na Segunda Guerra, sofreram perseguições, enfim. E aqui começou a vir agora, né? Então, quando vocês acham que essa maturidade vai evoluir, né? Porque vocês batem também nisso, a gente também, né? O que fazer, quando que vai mudar, vocês acham? Olha, gente, se você parar para pensar que a questão de privacidade surgiu, eu acho até que antes da Segunda Guerra, né, de 1945, já tinha problema de privacidade, né? Então, imagina quanto tempo se levou para começar a falar em legislação de proteção de dados, que tudo isso está interligado, na minha opinião. Eu penso que se a gente não fizer uma corrente de força, que é o que a gente está fazendo aqui, vai demorar muito, muito tempo. Não sei se eu vou estar viva para ver até lá, porque os Estados Unidos, eles estão muito avançados nesse sentido, principalmente pensando na nossa área, que é de seguro cibernético. Inclusive, surgiu lá, porque eles têm... Os processos funcionam. Né? Aqui as pessoas ficam pensando assim, do jeitinho brasileiro, o advogado melhor vai safar a questão, não é o certo ou errado, né? Maldito jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro é uma praga, porque as pessoas querem... Ainda tem gente que coloca software pirata. Sim. Tem empresa com software pirata. Eu já atendi empresas, não tão pequenas, que elas tinham tudo pirata. Assim, gente, não consigo nem conversar com vocês, assim. Sem condições. Não. Como pode? Não, acontece com a gente também, tá? E assim, essa questão de... E assim, acaba que a gente vira um evangelizador, né? A gente vai lá pra... Poxa, eu tô aqui com um produto tal. Pô, mas peraí, tu não tem nem isso aqui, né? Tu sabe a importância disso? Não sabe? Então acaba fazendo uma consultoria antes da venda ali, digamos assim. Né? E às vezes até ele chegar naquele nível, porque eu acho que também tem um outro fator muito sério no nosso país, que é a falta de educação financeira. Porque como as empresas não têm gestão, e gestão de riscos precisa de gestão. Claro. É processo. São processos. E como é que você vai implementar todas as ferramentas e a questão do serviço da IPTrust e fazer o seguro da NV sem ter gestão financeira? Porque tem que ter um provisionamento financeiro, porque isso tudo tem custo. Orçamento. Mas a pessoa prefere tirar todo o dinheiro do caixa, não ter gestão nenhuma financeira, correr o risco de quebrar, porque se tiver um incidente pode quebrar, do que ela aprender a ter gestão. É que tá. Então, você que é empresário, você precisa estudar a gestão, né? É meio uma inteligência burra, assim, né? Digamos assim. Sim. Falando em termos claros. Assim, ó, eu tava te falando ali, antes da gente entrar aqui, eu tava contando para eles de uma empresa que a gente tá atendendo, que ela fatura bi. E ela não tem nada de cibersegurança. Como pode uma empresa chegar a faturar bi, ter não sei quantos mil funcionários
e nada de cibersegurança. Não é Eu prioridade. fico assim, ó, de boca aberta. Digo, gente, tá, vamos lá, vamos ajudar vocês. Então, tá vendo por que que a NV estudou muito? Porque a gente começou a se deparar por essas questões e eu comecei a dar palestra de LGPD porque eu não conseguia falar de risco sem explicar LGPD. Aí eu comecei a especializar em cibersegurança porque eu não conseguia falar de E LGPD, as pessoas falar de achando que risco. ela era advogada. Então, todo mundo, eu recebo Tem cara mesmo, parabéns. né? Mas Eu recebo não é. parabéns no dia do advogado. Não sou advogada, já fui policial civil, né? Mas eu Nossa. sou uma empreendedora do seguro, especialista em seguro cibernético. Uhum. Mas é importante a gente entender o quanto a gente tem responsabilidade daquilo que faz. E eu tiro por mim mesma. Assim, como é que eu vou vender um seguro e não vou ter certificação de cibersegurança? Não vou tirar certificação, minha certificação internacional lá, várias. Uhum. Porque eu tenho que ter competência técnica para eu vender isso. Perfeito. E se todo mundo pensasse assim, a gente estava muito bem atendido, sem reclamações. Reclame aqui ia estar com uma baixa, né? Mas, infelizmente, as pessoas não são assim. Elas vão fazendo de conta que elas são entendidas É e vão verdade. crescendo nessa muvuca. Eu acho que a questão da maturidade, né? Respondendo ali a pergunta, ela vem com os danos. À medida que as pessoas Vai vão ser na sendo dor mesmo. vai ser na dor. Mas eu acho que como tudo funciona aqui, né? Aqui, né? À medida que as pessoas vão sendo atacadas, elas vão entendendo o quanto é importante prevenir, né? A prevenção. Então, na dor, infelizmente, com muita empresa que vai entrar em falência, porque a dor é bem grande e né, não se compara ao valor do seguro ou ao valor de contratar um serviço com vocês, enfim. E assim a gente vai criando maturidade. E a gente tá vendo que tá tendo muito ataque, né? Tá, cada vez mais. Então, talvez essa maturidade não demore tanto assim por causa da Não dor. sei. Não, eu Espero. até lembro assim, na época, eu trabalhava na Federação das Indústrias, né, na Fiesc ali. Uhum. Eu trabalhei muito tempo lá e a época do WannaCry, que foi lá meados de Aham. 2015, 2016, se eu não É. me engano, ninguém falava de nada de cibersegurança, Sim. né? E aí passou aquele episódio no Fantástico, e aí começou a... Uhum. E hoje já se fala muito mais, né? fala. Então eu acho que o caminho é esse, né? Ou no amor ou na dor, alguém vai aprender isso, né? Eu vejo muito essa maturidade evoluindo. Mas eu vejo a gente como empresa de ter um papel mais consultor, né? A IP-Trust Sim. é assim, vocês são assim, porque, Sim. como tu falou, a gente tem que se especializar para chegar a debater com a empresa antes até de fazer a venda, porque a gente vai precisar. E né? o Então, C-Level, principalmente a parte do setor de compras, né? São Uhum. as indústrias, a gente trata muito setor de compras, com Uhum. o C-Level, CFO e tal. E na hora de tomar uma decisão pelo seguro, é importante eles entenderem que esse investimento ele é um investimento necessário. Tanto em ferramentas quanto seguro, tudo isso que está voltado para a cibersegurança, porque é uma responsabilidade da própria empresa, a continuidade do próprio negócio. Né? Então, é necessário colocar isso ali como um investimento. Então, ele precisa entender o ROI dessas contratações. Né? Porque é um ROI, porque uma hora você vai ter um incidente. E quando você tiver um incidente, qual que vai ser a diferença daquele que tem o serviço da IP-Trust e o seguro e daquele que não tem? Vai ser a resposta ao incidente. E E o dano. Aí, complementando também, que eu falei também nos bastidores contigo, empresas que almejam fazer negócio com empresas de fora do país vão Também. ser obrigadas a fazer o seguro. Então, por que já não apresentar, né, que tem o produto para poder ser mais rápida a negociação? Uhum. Tem que pensar nessas coisas também. Tem que pensar no futuro, né? É Sim. diferencial competitivo. Diferencial Pra muitos. Não, competitivo. e auditoria, né? A Também gente recebe auditorias. auditoria, Uhum. né? As empresas, o mercado se cobra, Sim. porque uma empresa grande e a controladora de muitos dados Sim. precisa atender a NPD, Sim. a LGPD, desculpa, Uhum. ela vai auditar outra empresa que é menor. A gente vê Uhum. isso muito em startup, né? Eu estava comentando com vocês, né? A startup também precisa de um nível de seguro, um nível de... Precisa. Uma empresa pequena que seja, né? Precisa de um nível de segurança da informação, Uhum. porque... o que eu vejo no mercado é o seguinte, as empresas crescem, ficam muito burocráticas, né? Não Uhum. conseguem atender alguma coisa tão ágil. Vai fazer o quê? Vai contratar um parceiro, que é uma Sim. startup, que está focada naquilo ali e vai atender muito mais ágil. Só que aquela startup vai, daqui a pouco, ter acesso a muitos outros dados, muitas outras coisas, que também vai ter que seguir a LGPD, a Exato. NPD, e vai ter prejuízo se acontecer alguma coisa. Com Que é o que a certeza. gente comentou, Uhum. né? As empresas estão começando a ser atacadas muito Uhum. mais
por parceiros pequenos. Sim, Né? Eu lembro do exato. caso do iFood, por exemplo, né, Aham, que trocaram o nome exato. dos restaurantes Eu lembro por também. Bolsonaro e Aham. Lula e não sei o Ah, quê, E verdade. naquela naquela época, época lá. assim. Aham. Não, a constatação foi a seguinte: eles invadiram uma empresa que era parceira do Isso. iFood, né? Que era uma empresa Terceirizado. terceirizada pequena, É, mas que tinha acesso a fazer isso. isso mesmo. Né? Então, tipo, não tinha responsabilização, não tinha gestão de segurança, Sim. o que que, né? Então, nesse cenário. Né? Tu me lembrou uma coisa muito interessante que eu acho que com certeza a gente tem essa dor comum. São grandes empresas que já têm mais essa maturidade de cibersegurança, eles contratam seguro. As maiores Perfeito. empresas têm isso, porque tem um CISO, né? Tem lá, enfim, tá Tem bem estruturado, processos. tem os processos, já tem uma gestão melhor e tal. Tem uma reserva disso para fazer essa contratação. Mas eles esquecem, às vezes, que eles têm as franquias, os franqueados. Também. E os franqueados não têm nem implementação da LGPD, nem cibersegurança e nem seguro. Então, eu tenho tido, assim, batido numa tecla com esses clientes para falar o quanto é importante, porque a reputação deles está ali também. É um Né? Então, a nome. gente precisa, como grande, também olhar para os pequenos ao nosso redor e fazer esse trabalho. Esse trabalho até social, mas um trabalho de continuidade de todos os negócios, inclusive dos seus parceiros, fornecedores, pequenininhos que estão ali de uma forma ou outra trabalhando naquele ecossistema. A gente não pode pensar só no nosso redoma aqui e esquecer do resto em volta, porque eu acho que só aí a gente vai começar a multiplicar isso. É Perfeito, verdade. concordo plenamente. Só complementando na questão do seguro, que, puxando um gancho, na verdade, que a gente tem que cuidar também, o profissional que vai fazer seguro cibernético, que a Dionice falou muito bem antes, né, sobre a gente ter um conhecimento muito vasto. Eu falei pra gente nos bastidores e vou repetir aqui, que é que nem médico, tu não vai fazer cirurgia de coração com um clínico geral, né? Você vai cuidar do seu coração com um cardiologista. Senão, vai ser negligente com a tua própria vida, né? Então, o seguro funciona da mesma forma. Existem especialistas. E aquele cara que faz seguro de automóvel, não desmerecendo ele, mas o nicho dele é aquele. Então, ele sabe fazer aquilo. Inclusive, a gente não sabe fazer seguro de Não, automóvel. nossa, o A seguro é gente feito com o corretor, nem quer. outro corretor. É. Então, assim, pesquise o profissional para que depois, na hora de ter que ter uma indenização, você não saia falando, porque seguro não presta para nada, não funciona. Não é que não funciona. É que o profissional que atendeu a pessoa provavelmente não soube dar assistência para aquele caso. Não, e o que a gente tá falando é que É. se faltar naquele momento de um ataque cibernético vai ser um prejuízo Vai gigantesco, né? ser. Porque tá contando com Exato. aquilo, né? Sim. Gente, deixa eu comentar com vocês. Eu acho que esse foi o podcast que mais passou rápido pra mim. Eu não sei como é que é. Que bom. Vocês podem olhar os outros, porque eu nunca falei isso. É irreal. É a primeira vez. Porque já acabou o tempo, a gente já tá no final. Sim. E assim, foi muito rápido. Eu tenho a sensação que a gente pode falar nisso por umas 4, 5 horas que a gente vai Pode. ter assunto pra falar. Talvez a gente faça uma versão 2, alguma coisa assim, né? Porque Cases, né? porque eu não sei o que está acontecendo aqui. Mas, gente, eu queria só para finalizar, então, nesses minutinhos que falam, vocês darem um recado final ali dessa questão, né? Só para a gente sintetizar, né? Dos benefícios do seguro, o que a empresa tem que ter, a parte de incidente, né? Uma mensagem final aí para vocês trazerem esse público para a parte de incidentes e seguro cibernético, né? Bom, eu aconselharia que você orce o seguro com um especialista e tenha esse resultado de como é que está a sua empresa, como é que está a maturidade de risco e também para você ter uma ideia do valor do seguro para poder planejar essa contratação o quanto antes. Porque se você nem isso faz, porque a gente tem gente que nem entrega o questionário para a gente de volta, para a gente dar o resultado do diagnóstico, não tem como se precaver, né, com relação a mitigar esse risco depois que acontecer. A mesma coisa as ferramentas. Então, a gente vai conseguir ter um panorama geral. Então, conosco, você vai conseguir ter um panorama geral do que você precisa, né? A gente tem empresas boas, parceiras de ferramentas, inclusive, para indicar, que pode dar um atendimento bem personalizado e consultivo. E aí, sim, você toma uma decisão com propriedade, né? Não basta dizer, o seguro é caro. Não é, não. Vem orçar que você vai entender como é até em conta esse investimento. Então, porque tem muita gente que nem isso faz e fica curioso ad eterno até ter um incidente. Eu vou falar para vocês, tá? A gente pega muita gente que acha que tem uma solução, alguma coisa que é uma bala de prata, né? Que é o termo muito utilizado. Milagroso. Não, contrata isso aqui que tu nunca mais vai ter ataque de segurança. Assim, gente, existe. não tem esse existe. cenário.
a segurança da informação é um conjunto, né? Eu sempre falo, é Exatamente. pessoas, processo e tecnologia, Isso mesmo. né? Então, a gente precisa estar com esse ecossistema bem azeitadinho, né? Uhum. Porque não adianta botar uma plataforma e não olhar os logs daquela plataforma. Isso, Não é. adianta daqui a pouco ter toda a infraestrutura e não ter um seguro para responder, né? Então, a Uhum. gente tem esse conjunto de coisas que precisa ser feito, né? Então, a pessoa, a empresa que acha que existe uma bala de prata, não existe. Sim. A gente não é mágico ainda para fazer assim, não tem mais incidente, né? Ninguém é É. sobrenatural Não, para não. evitar A gente é tudo um vazamento. normal entre aspas, né? Exatamente. Bom, o meu recado é invista no seu patrimônio, né? Assim como você investe em você, na roupa que usa, enfim, invista naquilo que realmente te traz o fruto, aquilo que é seu, né? Que é a coisa mais importante, é o seu bem. Não só no seguro, né? Mas como a Dionice falou muito bem, a gente também indica parceiros ótimos, como a Hypertrust, inclusive. E o seguro não é um valor caro, é um custo-benefício muito bom mesmo. As pessoas ficam impressionadas que o valor dele anual, ele não é nada de um bicho de sete cabeças, não é só bancos que fazem seguro cibernético, não. Temos pequenas empresas também, médias empresas. E fazer o diagnóstico conosco também vai ajudar você a entender a maturidade do seu negócio. E a gente também pode indicar para você, se você ainda não tem algumas ferramentas ou algumas questões que você precisa melhorar, a gente indica bons parceiros, porque nada na vida a gente faz sozinho, né? Tudo é um conjunto de profissionais trabalhando para melhoria. Gente, obrigado pela participação, obrigado por Obrigada. ter aceitado o convite. Eu espero que a gente possa fazer uma outra conversa, talvez em cases. Achei muito legal essa ideia, porque realmente passou muito rápido e a gente tem bastante coisa para falar, né? Nessa pegada aí de conscientização, de evangelização, a gente Sim. tem bastante coisa para comentar. Então, agradeço de novo de coração a presença de vocês, né? Espero que a gente continue esse contato e essa parceria aí, tá bom? Obrigada. Obrigado, gente. Gente, Obrigada. para o pessoal que está de casa, só não esqueçam de seguir as nossas redes sociais, né? Então, o LinkedIn, a parte do YouTube, né? Se inscrevam no nosso canal para ver todos os 10 podcasts que a gente fez com esse aqui, né? Então, estão sempre antenados aí na parte de segurança da informação. Em breve a gente vai ter mais conteúdos. Esse aqui é o do final do ano, né? Então, a gente está gravando agora em dezembro. Então, ano que vem a gente pretende continuar. A ideia é não parar de fazer conteúdo aqui para vocês nessa parte desse universo aí de segurança da informação. Então, não deixe de nos seguir, de curtir e comentar se você tiver alguma dúvida sobre incidente cibernético, sobre seguros, né? A Dionice vai estar lá para poder responder para vocês, né? O pessoal da NV Seguros. Então, a gente tem essa questão aí também para poder ajudar vocês. Então, obrigado por ouvir até aqui. Espero vocês nos próximos podcasts. Obrigado.